Olá, bom dia a todos! Nesse momento que nós intitulamos de Obras Póstumas, Os Escritos de Kardec, nós tentamos de maneira muito resumida falar sobre os ensinamentos que estão contidos nessa obra. O vídeo de hoje vai falar sobre Estudo da Natureza de Cristo, Origem das Provas da Natureza de Cristo. O que Kardec pretende com esses escritos é mostrar que Jesus não deixou nada escrito e os historiadores, ou mesmo os apóstolos, eles nada escreveram em vida. Mesmo aqueles historiadores que não estão relacionados à igreja, à religião, às crenças acerca de Jesus, falaram algo em relação à sua existência naquela época. Então não existe sobre Jesus e sobre a sua doutrina nenhum documento que não sejam os evangelhos, não é? Então, são os evangelhos, tecnicamente, o único elemento que tem-se para falar sobre a existência de Jesus. É claro que também precisa se lembrar que todos os escritos, eles são produzidos por homens e, portanto, podem conter apreciações, comentários, interpretações que não equivalem de fato e de verdade ao que Jesus dizia ou pensava. Claro que também podem equivaler. O que a gente precisa ressaltar, e o que Kardec deixa claro nessa passagem de Obras Póstumas, é justamente que não se há uma certeza. No item 2 desse capítulo, questiona-se a divindade de Cristo. A divindade de Cristo fica provada pelos milagres? E, claro, segundo a igreja, Cristo era divino por conta de seus milagres. Mas a própria igreja retira de Cristo essa divindade quando ela diz que o demônio pode fazer os mesmos prodígios de Cristo. Então, seria também o demônio divino? Agora, com o tempo e os estudos científicos, os estudos da doutrina espírita, observa-se que a maioria dos fenômenos considerados milagrosos, eles estão na ordem dos fenômenos espíritas, ou do magnetismo, do sonambulismo, da vista dupla, do hipnotismo, catalepsia, dentre outros tantos fenômenos espíritas, dos quais nós já falamos, tanto neste livro quanto no livro anterior, que às quartas-feiras era estudado, que era desenvolvendo a mediunidade, o estudo da mediunidade. Bom, então, se próprio Jesus na época chamava os seus feitos de milagre, era claro, porque por muito tempo não houve outra definição para aquilo. Nós, na atualidade, conhecemos muitos fenômenos e tiramos desses fenômenos o caráter milagroso. Entretanto, à época, não havia outra palavra que pudesse ser usada senão milagre. E claro, Jesus se utilizou dessa palavra e desses milagres para reafirmar a missão que havia recebido de Deus, mas nunca para se atribuir um poder divino. Então, os seus milagres, segundo ele mesmo, eram fruto da missão que ele tinha e não de uma atribuição divina que ele se dava. No terceiro item desse mesmo capítulo, a pergunta é: a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? E nós temos inúmeras citações de passagens bíblicas e todas elas sempre destacando aquele que me enviou. Por exemplo, São Lucas: e todo o que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Assim como São Marcos, São João, outras inúmeras passagens. Jesus sempre citava
aquele que me enviou. E claro, quando a gente é enviado por alguém, a gente é subordinado a alguém. Assim como quando trabalhamos para uma empresa, chegamos a um lugar e diz, a minha empresa me enviou. Você é um representante daquela empresa, mas você não é a empresa em si. Então, se Jesus veio enviado por alguém, ele era um representante e não o próprio Deus. E há aqui outras várias citações, ainda em São Lucas, mas vós outros sois os que haveis permanecido comigo nas minhas tentações, e por isso eu preparo o reino para vós outros, como meu Pai o tem preparado para mim. Então, se ele sempre, em todas as passagens que aqui estão elencadas, que são várias, aqueles que têm curiosidade em verificá-las, como eu já tenho ressaltado, essa é uma obra que está disponível no site da Federação Espírita Brasileira para download, tá? Então é só conferir lá as inúmeras citações que nós temos sobre o meu Pai, o que me enviou, não é? E no fim, Kardec cita São João. Respondeu então os judeus, né, uma grande passagem, e em São João ele diz, naquele dia conhecereis vós que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É claro que Jesus se coloca como Deus, como filho dele, como enviado dele, como alguém que está na terra para cumprir uma missão dada por Deus, mas não necessariamente o próprio Deus. No vídeo da semana que vem, nós ainda vamos analisar as palavras de Jesus após a sua morte, para concretizar então essa ideia de que Jesus era de fato um enviado de Deus, mas não Deus em si, não é? Ou, quem sabe, ele era o Deus? Aqui cabem muitas interpretações, de acordo com cada religião. E o que são as religiões, se não crenças que em algum momento não se concordam, não é? Então, uma coisa que deve ficar claro para todos, de todas as religiões, é a existência de Jesus e a sua missão dada aqui na Terra por Deus. Que nós possamos sempre nos aprofundar nos estudos da doutrina espírita, nos estudos da existência de Jesus e, claro, dessa crença de que há algo além disso que nós vivemos aqui, para que então nós consigamos sempre nos melhorarmos e tentarmos ser um pouquinho melhores essa semana do que fomos na semana passada. Uma boa semana a todos.